mundo, né? Eu queria convidar os irmãos para ajudar nós no livro, no Salmo 80. Salmo 80. Nós vamos ler alguns versículos, vamos ler o Salmo todo, né? Que são 18 versículos. O Salmo 88. Versículo, são 18 versículos, né? Amém? O Salmo é um livro fácil de abrir, né? Para uma Bíblia que não tem estudo, uma Bíblia normal, igual a minha assim, que é normal, é só você botar a mão, ficar um meiozinho, você vai sair direitinho no Salmo. Estratégia, para abrir rápido o Salmo, né? Agora, o livro mais difícil de abrir é Gênesis e Apocalipse, né? Muito difícil achar, porque tem que folhear muito a Bíblia. Vamos lá, Salmo 88. Salmo 88 diz o seguinte, vamos lá. Ó Senhor, Deus da minha salvação, de noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está cheia de angústias, e a minha vida já se aproxima da morte. Sou contado com os que descem no abismo. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Com os feridos de morte já jazem na sepultura, dos quais já não se lembra, pois foram abandonados pelas tuas mãos. Puseste-me na profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, e sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Afastaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia. Venho clamando a ti, Senhor, e a ti levanto as minhas mãos. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será que os finados se levantarão para te louvar? A tua bondade será anunciada na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a minha oração, para que rejeitas, Senhor, a minha alma e oculta de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a morrer desde moço. Sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. E sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. O dia todo eles me rodeiam como água. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros. Os meus conhecidos agora são as trevas. Eu estava até conversando com a nossa irmã Rosângela, né, irmã Rosângela? E a gente estava falando sério aí, que eu... Né, irmãos? Uma série, que a série... Gente, se eu soubesse que ela seria assim, não tinha nem começado a ver, né? Brinquei com ela, né? Poxa vida. Geralmente, quando você vai ver uma programação, um filme, até mesmo uma novela, uma série, você espera o quê? Que tenha o quê? Um final feliz. Mas incrível, né? Que nessa série, irmã, não teve final feliz, né? Não teve final feliz. Eu nem vi mais o final, mas eu fiquei tão aborrecido que eu nem vi o final. Mas, ao ler esse salmo, eu vou ver essa série do início. Essa série, esse salmo, na verdade, descreve exatamente essa série, irmão Rosângela. É.
Porque aqui, ao lermos esse salmo, você pode perceber que o salmista não vê um final feliz na vida dele. Desde o início do salmo até o final, ele continua sempre dando as suas lamúrias. E aí eu fiquei, sabe, impressionado com esse salmo. Não, eu quero conhecê-lo mais. É incrível que, acho que pelo que nós lemos os salmos, né, estou até fazendo uma campanha juntamente com a minha cunhada, ler o salmo até dia 31 de dezembro, e até agora eu não encontrei nenhum salmo que pudesse nos dar uma ideia sobre isso, né? E o tema que nós criamos, que vamos dar para essa mensagem é: quando a escuridão não passa. Alguém já passou por isso já? Quando que parece que o negócio não passa, o negócio parece que não desenvolve. Você ora, você ora, você ora e você ora. Parece que as coisas vão piorando mais ainda, as coisas não melhoram. Eu fico imaginando esse salmista, essa cidadão com o nome de Emã ou Amã, né? Eu pesquisei sobre ele e esse camarada ele foi um dos 3 levitas atribuídos pelo rei Davi para ministrar música. Olha só a ironia das circunstâncias que ele vivia. Uma pessoa que vive do início até o fim na situação crítica, ele ainda é chamado para quê? Para ministrar música. Imagine só, a vida toda ruim, ele na frente cantando e ministrando louvor ao Deus poderoso. Vamos entender um pouquinho esse salmo, né? Que é chamado também de um salmo sem final feliz, né? Tipo aquela série, viu, irmãos? Sem final feliz, sem final feliz. Mas, em que lhe pareça, eu comecei justamente a pensar nisso. Poxa, se não tem um final feliz, eu tenho que encontrar alguma coisa para poder eu entender isso. Vai lá que nós vamos nos confrontar com pessoas assim, porque a gente vai se confrontar com pessoas assim. Vão chegar para vocês e vocês vão querer evangelizá-las ou evangelizá-los, e essas pessoas vão dizer assim: irmão, minha vida não tem mais jeito. Desde que eu nasci, já nasci assim, estou vivendo assim, já cresci assim, já estou velho assim, né? E as coisas não mudam assim, né? Vocês vão confrontar com pessoas assim. Nós precisamos estar, de alguma forma, preparados para isso. Esse salmo nos prepara para isso. Não sei se nós vamos passar por isso, espero que nunca, né? Não, espero que nós nunca vamos passar por isso, porque, na verdade, nós não estamos, de alguma forma, vivendo o momento do Yamã, ou o Omã, como podemos chamar ele. Mas esse salmo traz aqui algo que é muito inusitado. Um senhor chamado Derek Keenan, ele que é entre um dos estudiosos mais respeitados ali, ele faz um comentário assim a respeito desse salmo. Ele fala assim: olha, não há oração mais triste nesse saltério. É porque aqui você observa que ele é isso mesmo. Melhor fecha essa porta aí. Então, um negócio entrando frio aqui dentro aqui, né? Outro também estudioso, também ele diz assim ao descrever esse salmo: é o salmo mais melancólico encontrado nas Escrituras. O salmista está tão profundamente atribulado quando concluiu que sua oração, quando estava começando e quando estava terminando. Então ele descreve esse salmo, na verdade, como um salmo que ao confrontarmos com essa pessoa, vai dizer assim: misericórdia, né? Como pode isso acontecer? É um salmo que traz lamento, traz tristeza. É aquele tipo de pessoa que sempre está na lamúria. E não tem como negar que
faz com que esse salmo ele nos leva a ver que a pessoa estava num estado completo de depressão, completamente fora da sua sintonia do que é feliz. Ele não, o salmista aqui, o Emã, né, que podemos chamar ele aqui, ele não sabe descrever o que é ser feliz, o que é sorrir, porque o salmo inteiro, na verdade, ele faz sempre as suas lamúrias. E se é um salmo sem final feliz, o que nós, como leitores da Escritura Sagrada, o que nós podemos aprender com esse salmo? E aí diz assim, olha, é bom que tenha pelo menos um salmo no saltério, pois tantas, né, que nós vamos ver aqui, ele está no vale da escuridão, está vivendo no mundo da dor, do sofrimento, e parece que a sua dor e o seu sofrimento não tem alívio. E aí nós vamos ler uma história, eu creio que você já ouviu falar desse autor de grandes livros, tanto teológicos como filosóficos, chamado C.S. Lewis. Gente, escute muito a história desse grande autor de livros, de grande história. Você já ouviu falar das grandes histórias de Nárnia, né? Ele é um dos escritores da grande história de Nárnia. Lewis foi confrontado com a morte desde muito cedo. Quando tinha 9 para 10 anos, por ocasião do falecimento da sua mãe, vítima de câncer em 1908, isso deixou-o muito revoltado com Deus, pois ele, que havia aprendido as suas orações desde pequenino, no seu lar cristão protestante, havia orado para que Deus a curasse milagrosamente. Mas ela morreu. Mais tarde, um amigo de guerra também morreu em fronte na Primeira Guerra Mundial. Depois foi a vez do pai morrer. Quando Lewis contava 31 anos de vida. Por fim, a sua amada esposa Joy, que foi a morte mais dolorosa de todas, cujo luto é retratado com todas as suas cores em Anatomia de uma Dor, que é um livro que ele escreveu na editora Vida. E essa história está no filme também de terror das sombras, que Anthony Hopkins faz o papel de Lewis, trocando em miúdos Lewis, gênio da apologética e da literatura cristã, com tantos de nós mortais comuns, amargou uma sucessão de acontecimentos finais sem ser feliz. Será que a gente já deparou com pessoas assim? É um problema atrás do outro, né? E a gente não consegue explicar, e parece que a gente fica meio paralisado, neutralizado diante das histórias. Esses dias eu estava vendo um conhecido meu, que também é pastor, em um ano, além de perder o seu filho, em um ano ele perdeu a sua mamãe e perdeu o seu filho. Imagine só que situação. Eu olhei para ele assim, sabe, irmãos, eu falei assim, E como é que vive isso? Como é que a pessoa sobrevive a tudo isso? Como é que pode alguém viver em meio a tantas perdas possíveis? Temos também a história de um senhor almirante chamado Winston Churchill. Olha só o que ele escreveu para a sua esposa. Acho que um médico pode ser útil para mim se o cachorro bravo voltar. Ele parece estar distante agora, que é um alívio, e todas as cores voltam à vida. Ora, estaria Churchill, futuro ministro
primeiro-ministro, né? Futuro primeiro-ministro britânico, aclamado herói da Segunda Guerra Mundial, falando em códigos sobre a missão ultra-secreta? Não. O cachorro preto era uma metáfora para a depressão da qual Churchill sofria longas e duras crises. Era comum para ele reclamar de estar de perto tal cachorro preto, que é descrito como a descrição da sua depressão. Era tanto que mais tarde ele retrata ao seu médico: eu não gosto de ficar perto da borda de uma plataforma quando um trem expresso está passando. Eu gosto de ficar mais para trás, se possível, como uma pilastra entre mim e o trem. Não gosto de ficar à borda de um navio olhando para as águas. A ação do segundo acabaria com tudo. Algumas gotas de desespero. Isso retrata uma pessoa que está vivendo no caos. Vivendo no submundo do que ele acha que poderia pensar. E esse cachorro preto de tristeza e desespero, né? Ele retrata como a amargura da sua vida. E temos outros também, gente, que poderíamos contar a história desse aqui, como Martin Luther King, que é um grande revolucionário dos Estados Unidos, outros mais, como até mesmo o nosso querido Santos Dumont, que também viveu amarguras e vidas amargas. Mas aí, o que nós podemos pensar quando nós deparamos com essa situação toda? Vamos lá. Qual é o problema do sofrimento? Temos aqui alguns exemplos que eu queria passar para os irmãos. Isso é muito importante, a gente guardar isso no nosso coração, guardar isso. Esse salmo nos ensina a constatar e corrigir as formas mais comuns para o enfrentamento dos problemas da vida. Porém, inúmeras vezes, profundos, intratáveis, irremediáveis, que nunca vão embora nesta vida. Face a essa realidade, nós temos aqui 4 respostas comuns aos problemas da vida. Olha a primeira dela. Aos que, influenciados pela espiritualidade oriental, costumam dizer que estão sofrendo irremediavelmente que sofremos de dificuldade e dor. Há tudo ilusão. Que tem pessoas que acham que o sofrimento é uma ilusão. Já deparou com pessoas que dizem assim: olha, isso é bobeira. Isso é besteira que você está passando. Mas ninguém sabe o que está dentro da pessoa, né? Nós nunca podemos dizer isso para uma pessoa que está em aflição, principalmente quando está em confronto com ela mesma, que é a depressão. Ninguém sabe disso. E sempre existe alguém que vai dizer: isso aí é besteira. Não. Nenhuma dor, nenhum sofrimento é besteira. Só quem está passando sabe do que está acontecendo. A segunda, para a gente poder descrever o problema do sofrimento, é quando as pessoas dizem: se a pessoa tiver fé suficiente, os seus problemas irão acabar. Gente, você já viu pessoas com grande fé, mas os problemas sempre continuam os mesmos? Como é que você vai dizer isso para uma pessoa? Olha, tem que ter fé, irmão. Não tem fé, não? Se você não tiver fé, você não vai conseguir. E a Bíblia em si, ela nos ensina a dizer, Paulo fala que a fé não é de todos. Não é porque eu tenho fé que eu tenho que obrigar alguém a ter a mesma fé que eu tenho. Temos que entender os problemas das pessoas. Porque isso faz parte até mesmo do nosso relacionamento com as pessoas que estão lá no mundo, que estão cheias de problemas. E aqui nós deparamos que tem pessoas que acham que tem que ter fé. Quando a pessoa está vivendo lá, porque se a gente fosse pensar nesse caso aqui, vamos lembrar de Jó, né? Jó tinha fé pra caramba, gente. Mas isso não o isentou de passar por tudo que ele passou. Outro terceiro aqui é a seguinte frase: o crente nunca fica sem resposta e o seu sofrimento sem algum remédio.
Pergunta-se para Jó se ele teve resposta do seu problema. Se você for ler o livro de Jó, e nós vamos ano que vem falar muito sobre isso, né? Ano que vem, com certeza, a gente vai começar a falar muito sobre o livro de Jó, a gente vai entender isso melhor. Mas lê o livro de Jó, você vai ver que Jó não teve nenhuma resposta dos seus problemas. E olha que ele perguntou. Olha que ele foi lá e questionou aqui, o que está acontecendo comigo? E às vezes nós mesmos não entendemos o porquê estamos passando por isso. É por isso que é muito difícil. Eu aconselho sempre a gente nunca julgar as pessoas como os amigos de Jó julgaram eles. Por isso tem alguma coisa errada aí. Agora a coisa não está certa. É simples assim, né? E os amigos de Jó faziam isso com ele. Mas sem entender. Nem Jó entendia. Mas Deus sabia a razão porque Jó estava passando por aquilo. Temos aqui uma quarta. Simplesmente não há resposta. E, portanto, a resposta é perceber que não há resposta para o sofrimento. Mas que enfrente com coragem o sofrimento. Bem, essa também não é uma mensagem do Salmo 88, irmãos. Não é isso que está passando aqui com os demais. Porque mesmo que nesse salmo termina na escuridão, existe de fato algumas respostas. Elas podem não ser todas a resposta que a Bíblia nos dá aos que gostaríamos de nós obtermos, mas existem respostas importantes aqui para nós, se caso ficarmos atentos do que lermos isso aqui. A gente vai falar isso mais tarde aqui. Por isso, nós precisamos entender. Portanto, o que faremos a seguir, né, será olhar o Salmo e ver o tipo de respostas que nós obtemos quando a escuridão não passa, quando o sofrimento não abranda, quando a dor não finda, quando o final não é feliz. Para tanto, dividiremos aqui em 4 partes. Primeiramente, vamos falar sobre a oração repetida, o coração rasgado, a ponderação realista e a aflição. Primeiramente, a oração repetida. Olha o que diz aqui. O salmo inicia o salmista falando sobre, clamando o seguinte. Ele fala, Senhor, por favor, ouça, por favor, apenas ouça. Aqui demonstra uma grande aflição, porque demonstra que ele estava muito aflito. A situação dele estava muito crítica. Então ele fala, Senhor, ouve a minha oração. E às vezes, todos nós, às vezes com pouquinha coisa, a gente não faz isso. No meio do desespero, a gente vai lá para o quarto, né? O escuro. Sozinhos. Senhor, ouve minha oração, por favor. Não sei, eu estou aqui orando. Eu vou aqui, eu procuro ajuda aqui e nada resolve o meu problema. Ele fala, em outra linguagem, tenho clamado por sua ajuda, dia e noite eu suplico mais o Senhor, mas como se o Senhor não tivesse me ouvido. Aí vem por favor, me ouça. Aqui, o salmista está orando. Ele está suplicando, ele está pedindo. Mas o que podemos aprender com isso? Escute só o que nós podemos aprender com isso. Por vezes, até mesmo os mais fervorosos sentem que seus clamores por ajuda, socorro, não podem ser atendidos. Nessa circunstância, precisamos ter o cuidado que para não agirmos conforme os amigos de Jó. Sofremos se não tivermos pecado, aí ele fala isso. Há momentos que o crente maduro se sente como se as orações não tivessem sido ouvidas, infelizmente. Esse salmo nos lembra dessa realidade, se não fosse esse o caso. Realmente, havia ali um motivo até para ele desesperar. Mas se você estivesse passando por um período em que sua oração não mais é ouvida, você pense que na Bíblia ensina que os verdadeiros crentes nunca passam por esses períodos. O que você pensaria mesmo?
estaria desespero, não é verdade? Mas o salmista, ele continua crendo. Mesmo assim, ele continua cantando. Mesmo assim, ele continua louvando. Mesmo assim, ele continua adorando a Deus. Como pode responder isso? Porque a verdade é que a gente se limita, sabe o quê? Em sermos adoradores, em louvarmos a Deus somente quando as coisas aparecem visíveis. Mas aqui o salmista está adorando a Deus quando as coisas não aparecem. Quando a sua oração não está sendo na forma que nós achamos, sendo respondidas. Está ali, louvando ao Senhor. Está ensinando, a primeira coisa que ele ensina é isso. Que mesmo que a sua oração não esteja respondida, louve a Deus a si mesmo. Clame a Ele a si mesmo. E a segunda coisa que nós vamos aprender aqui é que o salmista começa a rasgar o seu coração, a abrir o seu coração. Tudo que ele está passando, ele começa a falar, orar. Ele rasga o coração, fala assim, Senhor, está aqui meu coração, e está assim, começa a desabafar, dizer, olha, estou aqui na solidão, eu estou aqui sozinho, ninguém me ajuda, eu estou desesperado, nessa profunda tristeza, e ele começa a orar, e as coisas não estão funcionando. Mas ele não para, mesmo assim, de louvar o Senhor. Sabe qual é o louvor mais perfeito? Sabe qual é? Não é aquele que é cantado de uma forma tão bonita. Aquele que é cantado com o coração. Quando ele pega aquela canção, sabe que você está vivendo, até aquele momento que você está vivendo criticamente, e você quer cantar aquele hino não porque você achou a canção bonita, a melodia bonita. Você quer cantar porque o seu coração está rasgado, aberto, e você quer falar com Deus cantando, louvando. E eu fico imaginando Emã, sabe? Ali, ministrando junto ali com seus músicos, junto no reinado de Davi, ele cantando, louvando o Senhor. Às vezes tem pessoas que cantam na frente e você não tem ideia do problema que ele está vivendo. Às vezes nós que pregamos a palavra, que eu estou aí há 37 anos no Evangelho, mas 34 mais ou menos pregando, quantas vezes nós estamos subindo ao púlpito pregando, e eu conheço outros mais que são muito piores do que eu já passei na minha vida, e pessoas pregando, mas pensando, olha Senhor, olha, eu estou pregando para que Deus venha curar, eu estou pregando para que Deus venha libertar, mas é isso que eu estou precisando nesse momento. Quantas vezes você louva a Deus cantando e talvez está ali ministrando, está todo mundo da igreja aplaudindo, aqueles meninos cantam muito, né? Aquela menina canta muito, mas não sabe que o seu coração está rasgado, está cantando com o coração aberto. Irmã, está aqui, sabe? Falando justamente isso, cantando com a sua alma. E essa é a canção mais aceita por Deus. A vida dele não muda. Talvez ele está aqui hoje cantando na igreja, chega em casa, chega lá fora, ele vai se deparar com o seu problema novamente. Mas ele não para de cantar. E aqui ele faz algumas ponderações no versículo 10 a 12. Eu queria compartilhar com os irmãos. Olha só as ponderações dele. Será que farás maravilhas para os mortos? Ou será os finados se levantarão para te louvar? Ele está falando dele mesmo, né? Ele está morto, ele tá arrebentado. A tua bondade será anunciada na sepultura? A tua fidelidade no abismo?
Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele está falando dele mesmo. Ele está ponderando a Deus sobre algo que está real na vida dele. E aqui ele começa, sabe, a adorar a Deus, mesmo assim. Mesmo assim, ele não para de adorar ao Senhor. Ele pondera a Deus. Deus, a verdade é que ele tem certeza, mesmo que a situação dele está meia crítica, mas ele canta, sabe por que ele está louvando a Deus? Sabe por que a gente louva a Deus nas diversidades? Porque todo aquele que faz isso, porque eles têm certeza que Deus, mesmo ele naquela situação adversa, Deus não esqueceu dele. Olha que fé. Isso sim que é fé. Porque às vezes cantar na abundância, quando você tem tudo dentro de casa, quando a família está tudo bem, quando a sua vida está tudo bem, é muito simples. Você canta. Quero ver fazer com a irmã. Mesmo na adversidade, louvar o nome do Senhor. Aqui, tem algum jogralzinho legal? Porque, olha, Emã, primeiramente, não negligenciou o propósito da vida. Não quer dizer que está querendo dizer que está morto, não. Ou que a morte é isso ou não. Mas ele glorifica a Deus e ele queria continuar adorando a Deus. Só que achava que os mortos ele não louvaria. Ou pensou que Deus não ouviria ele. Mas, ironicamente, não é interessante que Deus faria. Exatamente que o salmista pensa o que poderia fazer, mas aqui nós temos algumas coisas muito legais. No versículo 2, ele fala, no versículo 10, perdão, ele fala, olha só as respostas. Será que as tuas maravilhas têm algum uso para os mortos? Aí Deus responde, na verdade sim, terá. A outra, acaso os mortos se levantarão e te louvam? A resposta do Senhor, na verdade, querido crente do Antigo Testamento, levantarão e me louvarão. A outra, ele pergunta, podem os que estão no túmulo anunciar o teu amor? Sim, é possível no túmulo do meu Filho eterno. A outra, podem proclamar sua fidelidade no lugar da destruição? Sim, eles podem proclamar, sim. O meu filho vai suportar toda esta dor por você, diz o Senhor. A outra, acaso as trevas falam as tuas maravilhas? Deus responde, sim. Elas ressoarão até as profundezas do inferno. Por último, pode alguém na terra do esquecimento contar a tua justiça? Deus responde, sim, pode. Se pode. A terra toda se encherá do conhecimento da minha glória. Todos vão conhecer quem eu sou verdadeiramente. O que nós podemos ver aqui, sabe, é a manobra de Deus, permitindo que alguém esteja passando por uma situação difícil, mas mesmo assim essa pessoa, ela entende que Deus ainda tem o controle da sua vida. É o que chama a atenção da gente aqui. E aqui não temos a ação recorrente, do versículo 3 a 18, vocês podem ler com calma. E aqui nós podemos ver aqui a resposta de Deus, a resposta de Amã, quando ele fala aqui, ele fala, mas eu, versículo 13, o Senhor, clamo a ti por socorro. De madrugada dirijo a minha oração. Gente, alguém que não crê em Deus, ele nunca vai parar, ele vai parar de orar. E Emã não. Irmã, mesmo estando naquela toda a adversidade, aqui ele descreve, vou continuar clamando por ti e por meu socorro. Mesmo que
eu não o veja, mas eu vou continuar a clamar por ti. Enquanto eu estiver vida, eu vou clamar por ti. E aqui nós temos alguns flashes desse salmo. O primeiro dele é que Deus é soberano. Ele tem um controle. O segundo é que ele vai louvar independente do que a situação está mostrando para ele. E a terceira, ele vai dizer o seguinte, que Deus é que dirige a minha vida. Mesmo que eu esteja ao caos, mesmo que a minha vida é um caos, desde que eu nasci é um caos, mas eu tenho certeza que Deus, mesmo assim, dirige a minha vida. E aí vem o que esse salmo pode nos ensinar, para a gente poder concluir nossa conversa aqui. Primeiramente, a persistência da oração. Mesmo que a situação não mude, não pare de orar. Não pare. Continue orando, continue orando, continue orando. Mesmo que a situação esteja adversa. A segunda, seja honesto do que diz respeito à sua fé. Você crê em Deus mesmo? Tem certeza disso? Deus vai provar isso na gente. Deus prova a mim. Deus prova todo mundo. Deus vai provar, mostrar para mim se eu creio nele ou não. Porque é muito fácil, sabe, meus amados? Deixa eu colocar isso aqui. Muito fácil nós chegarmos na nossa oração aqui e dizer assim, eu creio em ti. Eu acredito em ti. Aí quando chega a adversidade, quando chega um filho que está lá quase a morrer, quando você começa a perder isso, perder aquilo, começa a perder um bocado de coisa, aí sim, vamos ver se a nossa fé está em dia mesmo. Se nós somos honestos mesmo com a nossa fé. Jó tinha essa certeza. Ele ficou ali, mesmo na adversidade. Ele perdeu, Senhor. Foram 10 filhos. Não foram apenas alguns filhos. Temos aqui a própria história de Lewis, que nós contamos aqui. Imagine se Lewis fosse desistir por causa da sua dor. Não teríamos hoje as literaturas tão bela e tão esplêndida escrita por este homem. Ele não levantaria muitas pessoas com sua história magnífica. E a nossa história, escute aqui, irmãos, é construída, não é na bonança, a nossa história sempre é construída na dor, no sofrimento. Não existem histórias bonitas, construídas bonitas e magníficas, não. Todas as histórias que nós conhecemos que foram grandes homens, foram construídas na dor, na persistência, ali, com a sua fé, acreditando no seu potencial. Eu não sei se isso... Me contaram uma vez uma história sobre Walt Disney. Walt Disney estava sentado naquele próximo àquele grande lago que tem ali em... O nome da cidade mesmo? Fugiu na mente. Esqueci agora. Onde eu vou ver o Mickey lá? Eu não lembro não? Na cidade? Não foi não? Hã? Não. Esqueci agora. Aí quando ele estava olhando ali em frente ao lago, alguém perguntou para ele, por que você olha tanto para cá? Tudo que hoje é a cidade onde ele foi construída com seu nome, lá nos Estados Unidos, hoje essa cidade, irmãos, ele não viu a construção dela, mas ele, pela fé, ele disse que seria feito ali naquela cidade. E hoje virou atração de turismo. Então isso é a fé, a honestidade da fé. Não. Vamos lá. A presença de Deus no sofrimento. Gente, como é que isso explica? Deus presente no nosso sofrimento.
Vocês entendem isso? Você consegue entender? Quando você está passando por luta, por adversidade, Deus ali presente no seu sofrimento, na sua dor. É muita dor, é muita coisas ruins que você passou, mas Emã entendeu isso aqui. Olha, fala esse salmo. Jó entendeu também na prática o que é a presença de Deus no nosso sofrimento. E por último, a necessidade de contar, de confiar e esperar. Mesmo que as coisas não passam, passa-se anos, passa aí outros mais, e vai passando um ano e as coisas não mudam, mas ele não perdia a esperança, não perdia a sua confiança no seu Deus. A outra coisa, a esperança na graça divina. Você sabe o que significa graça? Vocês vão dizer que é favor imerecido. Mas a graça tem algo muito mais profundo do que vocês possam imaginar. Paulo descreve isso no capítulo 12 de 2 Coríntios, quando ele fala que, quando Deus disse que a graça dele que importava para ele, então ele fala, agora eu não vou mais reclamar das minhas dificuldades. Eu não vou mais reclamar dos meus problemas. E isso está debaixo da graça. Diz, eu estou na graça. Não está na graça, mas está lá murmurando sobre os problemas da vida. Não está na graça. Quem está na graça, ele vai, e mesmo em meio às dificuldades, em meio até às desgraças da vida, ele vai louvar o nome do Senhor, porque ele está debaixo da graça. E a mãe explica isso para a gente aqui, ensina isso para a gente, como é estar debaixo da graça de Deus. Porque é muito fácil dizer que eu estou na graça quando tudo está mais ou menos bom. Eu quero ver dizer que está na graça e louvar a Deus. Não tem aquela coisa que eu falo que é mentira porque eu já passei por isso, hein, irmãos? Hoje eu estou alegre. Não tem? Hoje eu não vou louvar a Deus. Hoje eu não vou para a igreja. Hoje eu não vou orar. Vamos orar, irmão? Não chorar, não. Eu não estou a fim de falar da Bíblia, não. Cantar! Nem um pouquinho. Ao contrário. É nesse momento que eu tenho que estar orando, cantando e pregando o Evangelho. É nesse momento que eu tenho que depositar tudo que Deus me deu. Entenda uma coisa, irmãos. Nenhum de nós, sem exceção, merecíamos viver. Nenhum de nós. Talvez esse seja o problema do ser humano, achar que ele tem merecimentos. Quando nós chegarmos a esse nível de dizermos eu não mereço, e eu não mereço, Deus diz assim, eu vou dar para você a minha graça. Foi o que Paulo fez. Deus permite que Paulo chegue ao caos. Alguém chegar ao ponto de bofetear os seus irmãos. Paulo foi humilhado, totalmente arrebentado. Moralmente, fisicamente, espiritualmente. Mas Paulo entendeu que é a graça dele que irá sustentar, que estava sustentando ele. Quando estamos debaixo da graça de Deus, irmãos, nós não vamos nunca, deixar nos levar pelo sofrimento da vida que agora ela nos proporciona. Quantas pessoas agora se deixam se levar pela vida, né? Eu particularmente, demorei para aprender isso. Está aqui minha esposa de prova. Ainda estou no estágio, não aprendi muita coisa não. Ainda estou fazendo estágio agora, né? Hoje mesmo eu estava vendo o carro. Senhor. Esses motoristas da estrada, está trabalhando, eu vi o carro, esses motoristas desse Itaguaí me deixam estressado, Senhor. Me ajuda não mais reclamar desses motoristas. Eu oro assim.
Dá-me a tua graça, Senhor. Me ajuda a chegar e não falar umas boas com esse pessoal. É à vontade. E assim a gente vai orando, a gente está no estágio. Dá vontade de pegar, explodir, chutar o balde. Sua graça me basta. No meio da dor, dá vontade de largar tudo. Largar casa, né? Quantas vezes alguém passa por isso, né? Vou dar da família, eu vou largar mulher, vou largar marido, vou largar filho, vou largar tudo. Não aguento mais. Mas quem está debaixo da graça diz, não, eu vou suportar porque eles são as bênçãos do Senhor. E assim vai. Isso é esperar na graça. E por último, a importância que nós aprendemos aqui, a importância da oração constante. Nunca parar de orar. E observe uma coisa. Não sei se vocês já passaram por isso, eu já passei muitas vezes. Aí você vai orar para fulano ou ciclano, certo? Já passaram por isso? Orou, Senhor abençoe. Hoje eu vou fazer uma consagração. Aí diz aqui, eu gosto muito de usar a palavra adotar. Eu vou adotar fulano nas minhas orações. Aí aquela pessoa começa a piorar. E começa a te xingar, a te afrontar. Ele começa a dizer que você não presta. Você vai continuar orando? Ou vai desistir da oração? É onde o diabo nos pega. Para parar de orar por fulano, que está nas drogas, que está na prostituição. Para de orar pelas pessoas que estão no submundo do mundo. Aonde a gente pega. Quer ver? Eu vou parar. Vou fazer ele parar de orar agora. Aí usa aquela pessoa, justamente aquela pessoa, para poder nos afrontar. Totalmente arrebentado. Precisa da minha oração. E eu paro de orar porque eu estou revoltado com ela. Revoltado com ele. Quantas pessoas hoje, de nossos parentescos, nós temos parado de orar porque eles nos levantaram contra nós dentro de casa. Nós paramos de orar. Não tem que parar de orar não, queridos. Ao contrário. Ore mais. Aí eu orava só 10 minutos. Então agora vai ter que botar para 20. Amanhã ele afronta de novo. Botar para 30. Amanhã ele afronta de novo. Vou aumentar para 40. E assim vai. É ao contrário. Não pode parar de orar. A minha vida está... Já aconteceu outro caso de você estar orando por uma causa sua. Tá difícil, Deus está pegando pro teu lado, né? E você ora e o negócio começa a piorar. Aí eu paro de orar, vou parar de orar. Não adiantando nada. Tô orando, não acontece nada na minha vida, tá piorando mais a minha situação ainda. Eu vou parar de orar. É ao contrário. Emmanuel nos ensina a continuar a orar. Pastor, você não conhece minha vida. Eu estou na mesma situação, sem final feliz. Lembra da novela? Quando eu pensei que estava tudo certo, né, irmão? Aí a mulher encontrou o marido, estava lá. Eu estava lá vendo. E eu fiquei feliz. Silvio, eu fiquei feliz. Eu estou lá vendo a série. Pensei, meu Deus do céu, agora o negócio vai funcionar. Aí eu nem vi, foi a irmã Rosana que contou para mim, eu fiquei com raiva. Ela fofocou para mim o negócio, me deixou eu com raiva mais ainda. Pastor, ele vai morrer. Não, foi o Monelis que falou, né, Monelis? Vai morrer. O quê? Ele vai morrer? Não vejo isso mais, não. Fique com raiva, irmãos. Eu vou ver esse final feliz. Eu vou assistir desde o início agora. Só de raiva agora. Só por causa de Sissão, eu vou assistir a caçada só de raiva agora. Tá entendendo? A mulher sofre a novela toda, irmãos.
Você explica isso, mas só o título nos faz olhar para o Salmo 88, a força da mulher. E a pergunta para nós podermos terminar aqui é: aonde está a sua força? Em quem você se sustenta? Ah, pastor, em tese, sempre dizemos a mesma coisa, né? Eu me sustento no Senhor. Mas quando vem a adversidade, eu fujo do Senhor. Não falo mais com o meu Senhor, estou de mal com Ele, né? Senhor, se eu pedir para o Senhor me abençoar, e a minha vida está cada dia mais descendo ladeira. E como é que você explica tudo isso? E a mãe explica: mesmo em meio à dor, louve ao Senhor, adore ao Senhor. As coisas podem estar difíceis, mas eu tenho certeza, se nós continuarmos, porque nunca se esqueça de um detalhe muito importante para nós fecharmos nossa conversa aqui. O que diz no Apocalipse? Não haverá. Deus enxugará de nós todas as nossas lágrimas. O que vai acontecer mais? Não haverá mais dor. O luto não mais existirá. Então quer dizer que é o seguinte: mesmo que nesta terra não tenhamos um final feliz, mas a certeza que Deus nos dá, e a mãe tinha essa certeza, que nós chegaremos lá no céu e lá teremos um final feliz. Essa é a certeza que nós nunca podemos perder. E Paulo diz, em Romanos 8,18, que por mais que as aflições do tempo presente, né, sejam grandes, né, existe algo muito mais que Deus quer nos revelar. Coisas grandes, coisas bonitas. Talvez não seja nessa terra. Não importa. Paulo diz que se nós vivermos em menção do que vivemos nessa terra, somos os mais miseráveis dos homens, de todos os homens. Nós nunca podemos esperar nada de bom desta terra. Enquanto queremos esperar alguma coisa boa dessa terra, pode ter certeza, Deus vai nos provar ao contrário. Sempre ao contrário. Por isso, esse salmo merece muita atenção. Ele me chamou a atenção. Eu quero ler esse salmo. Eu quero conhecer esse salmo. Confesso aos irmãos, li quantas vezes esse salmo na Bíblia. Mas foi por esses dias que Deus me mandou ler esse salmo. Quem sabe para entender a minha própria vida. Quem sabe passar para os irmãos que estão me ouvindo, para os irmãos que estão aqui na igreja, que a vida ela pode ser vista de uma forma tão diferente do que nós imaginamos que ela possa ser vista. A forma da graça de Deus. Se nós olharmos a vida com a graça, com o olhar da graça de Deus, tenho certeza que a gente vai conseguir, mesmo aos sofrimentos, mesmo em meio à dor, a gente vai conseguir sobreviver. Às vezes você pergunta, como pode uma mãe perdoar o homem, a pessoa que matou o seu próprio filho? É a graça, irmãos. Não tem outra explicação. Não existe mais explicação para isso, não pode explicar essa situação toda, que pode perdoar alguém que fez um mal para um dos nossos parentes. É a graça. Por isso que sem graça, nós não vamos ir para o céu. Somente pela graça. E que nós possamos aprender
com essa mensagem de hoje. Quando a escuridão não passa. E aí? Como eu vou viver? Como eu vou me proceder? Emã nos dá aqui a lição. Olha, do início ao fim, só dor. No final ele fala, os meus conhecidos agora são trevas. Eu só conheço o que é treva. Eu não sei mais o que é luz. Aonde eu vou, só vejo trevas. É treva aqui, é treva ali. Eu vou para casa, tem treva. Eu vou para o trabalho, tem treva. Eu vou para a rua, tem treva. Eu vou pra... só tem trevas. Mas ele fala, versículo 13, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e de madrugada dirijo a minha oração. Não vou parar de adorá-lo. Não vou parar de louvá-lo. Só para lembrar, ele era músico dos corais ali, do coral de Davi. Ele cantava, ele louvava, ele engrandecia o nome de Deus, porque ele estava debaixo da graça de Deus. É isso que fortalece o crente. É isso que fazer com que muitos passam tantos anos no Evangelho, como eu já estou com 37 anos. E olha, não foram poucas provas não, Silvio. Foram muitas, né? Eu só estou 27 anos com a minha esposa. Quando nós conhecemos, eu tinha apenas 10 anos, né? Que estava no Evangelho. E esses 10 anos foram 10 anos bem provados. E depois teve mais provas. Que faz um casal viver 27 anos? É a graça de Deus, amados. Se não fosse ela, eu não estaria casado. O Silvio não estaria casado, os irmãos não estariam casados. Mas a graça de Deus nos sustenta. 40 anos, então. Vou chegar lá, fala 3 anos só, irmão. Não, melhor, fala 3 anos, fala 13 anos ainda. Esqueci aqui. Fala 13 anos, a gente chega lá, né? Vai chegar lá, 13 anos. Meu amor? Então, amados, quando a escuridão não passa, e aí? O que eu vou fazer? Amém? Eu sei que será um aplauso meio com dor, mas aplauda ele. Glória a Deus. Às vezes tem mensagens que a gente... eu fiquei a semana todinha com esse troço na minha cabeça. Não, eu preciso... Porque quando a gente prega, a gente conhece mais. Quando a gente prega, a gente se envolve mais com o assunto. Então, eu gosto de pregar por causa disso. Assuntos que, igual um dia que a irmã Vânia falou sobre aquele assunto lá da mulher que também foi isso também, né? A mulher, coitada daquela mulher, coitada, passou por multadores, né? Mas é a graça de Deus que te sustenta.